Lula perdeu feio. É inquestionável a derrota do Lula na eleição do último domingo, do dia 7 de outubro. Foi uma derrota inquestionável. Ele continua lá dando uma de grande sábio, de oráculo. É um verdadeiro oráculo, tanto que na segunda-feira, Jaiminho Haddad foi se ajoelhar e receber as novas revelações do oráculo de Curitiba, do presidiário de Curitiba, ex-criminoso de São Bernardo do Campo, hoje presidiário de Curitiba. Vale destacar, não perca a oportunidade, que eu não entendo porque até hoje ele não foi transferido da Polícia Federal, onde não é presídio, para o Complexo Médico Penal de Pinhais. É lá o lugar do criminoso. E aí ele teria de ter se identificado como um presidiário, com aquelas fotografias já conhecidas, com o uniforme de presidiário, né? E cumpriu o regulamento do presídio. Porém, Lula parece que está acima dos simples mortais no Brasil. Mas voltando ao que nos interessa, que é a questão eleitoral, o Lula foi o grande derrotado. Ele demorou muito tempo para passar o bastão para o Jaiminho Haddad, e insistiu numa candidatura que legalmente não poderia ocorrer, era impossível, porque a lei da ficha limpa é clara sobre o assunto, e insistiu até o final, porque para o Lula o que importa é ele, não é partido, eleição, não. O Lula tem por princípio, e eu já escrevi, já falei tantos anos, inclusive quando ele era o homem mais poderoso no Brasil, o Lula tem como princípio não ter princípio, né? Então ele só pensa nele, do resto não existe mais nada tal. Ele acabou enfraquecendo a candidatura do Jaiminho Haddad, porque só se definiu como candidato o Jaiminho, que nessa hora está dormindo inclusive, porque tentou levar sua candidatura até o final, algo que era impossibilitado pela legislação brasileira, da lei da ficha limpa, e acabou enfraquecendo a própria candidatura do seu apaniguado, o Jaiminho tal. Ele foi o Lula o grande derrotado, porque as pesquisas davam, alguns falavam se ele fosse candidato ele ganharia no primeiro turno, que é papo furado. Inclusive as pesquisas também estão entre os grandes derrotados nessa eleição, mas o Lula sempre posou como um verdadeiro gênio da raça. É aquele que ia criando postes pro todo o Brasil. Lembra quando ele dizia, eu crio postes sim que vão iluminar todo o Brasil, ele dizia tal. Na verdade nós vimos o fracasso que foi a derrota do Fernando Haddad no primeiro turno, e aquilo que nós falamos, o eleitorado do PT mesmo, e olha que ele pegou votos de outros candidatos, de Ciro Gomes, do próprio Boulos, da própria Marina. Muitos desses votos no primeiro turno migraram para Fernando Haddad. O PT teria em torno, se fosse só o PT mesmo, de entre 20% a 25% no máximo dos votos, tal, se fosse do PT. Acabou recolhendo votos que não eram do PT, que eram de outros candidatos, pela polarização do segundo turno, mas que já ocorreu no primeiro turno. Portanto, o grande perdedor da eleição do último domingo foi o Lula. Ele perdeu feio.